Salve, muito boa noite, seja bem-vindo, fico à vontade aqui porque a conversa sobre política e sobre a vida nossa de cada dia. O Congresso Nacional está em polvorosa aqui discutindo política e, ao mesmo tempo, reformas constitucionais. E aqui nos estúdios da Rede Vida, em Brasília, o deputado Diego Garcia, ele é do Podemos do Paraná, está no segundo mandato, um deputado muito influente que debate muitos temas importantes. Ele é da Comissão de Constituição e Justiça, deputado, e lá o senhor participou de um debate muito importante, que é a liberação do plantio de cannabis sativa, a maconha, né, para a produção do canabidiol, né? O tema é sensível, porque trata-se de um medicamento que pode ser importado, né, mas o projeto poderia ser o passo inicial para a liberação da maconha no Brasil. Ali era o plantio para efeitos medicinais. E foi um debate muito intenso e me chamou a atenção porque o senhor é da Frente Parlamentar de Doenças Raras e um setor que seria beneficiado, e o senhor foi contra, né, a produção da cannabis no Brasil. Sim, fui contra porque, para todos que entendem como é o processo para a incorporação de um medicamento de alto custo e a distribuição do mesmo para as pessoas que podem ser beneficiadas, de acordo aí com a doença que possuem ou que têm, todo mundo que tem o conhecimento disso sabe que não é via projeto de lei, não é via o Congresso Nacional que nós vamos autorizar registro, incorporação, distribuição. Não cabe aos deputados prescrever medicamento para a população brasileira. O Congresso, na legislatura passada, e eu me incluo, né, nós cometemos um erro ao aprovar, por unanimidade, aquele projeto que ficou conhecido como a pílula do câncer, o projeto que tratava da fosfetalonamina, aquela possível substância que traria a cura do câncer para os pacientes. O projeto foi sancionado, inclusive, pelo presidente da República, mas, na fase de testes, ele não passou pela primeira fase. Quer dizer, é a Anvisa que tem que cuidar disso, né? Com certeza, é a Anvisa. Como que se dá hoje o registro de um medicamento no Brasil? Então, surge o medicamento, essa é uma falha, é isso que eu luto na Frente Parlamentar de Doenças Raras. A gente quer mudar isso, Denise. A gente quer que, em um país como o nosso, com dimensões continentais, como a nossa, quando falamos, por exemplo, de doenças raras, estamos falando de cerca de 13 milhões de brasileiros. 13 milhões. Então, assim, nós temos totais condições de sermos desenvolvedores de novos medicamentos aqui no Brasil. O que me chama a atenção nessa frente é que muitos parlamentares têm parentes, né, ou filhos ou parentes com doenças raras, né? Sim, muitos parlamentares têm parentes. Então não é tão raro assim, né? Não é tão raro, mas é porque o número de doenças é muito grande. Então, fala-se de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Então, assim, cada um com a sua síndrome. Cada um com a sua síndrome, com um complicador diferente. Muitas afetam as nossas crianças, mas tem doenças que vão se manifestar na idade já adulta. Então, são doenças das mais complexas. E medicamento, toda semana surge um novo medicamento. Que bom! Que bom, mas tem que ser testado, o avanço da ciência, né? o avanço de novas tecnologias. Mas esses medicamentos têm que ser testados. Claro. Né? Esses medicamentos têm que se fazer a comparação com outros medicamentos que já estão no mercado para a gente saber... Tem alguns que custam 12 milhões? Tem um medicamento, inclusive com um projeto de lei, no mesmo sentido do PL da cannabis medicinal, que é pedindo a incorporação desse medicamento de 12 milhões. Já tem um projeto de lei tramitado. Por 12? A dose, cada medicamento, 12 milhões de reais. É uma nova terapia, uma terapia gênica, né? É um avanço da ciência. Então, o que falam, né, aqueles que desenvolveram esse medicamento? Então, ele entra na célula da pessoa e ele modifica aquela célula. E é para que esse medicamento? Esse específico é para o tratamento de atrofia muscular espinhal. Então, hoje, acomete aí muitas crianças no Brasil. Então, fala-se da cura dessas crianças. Então, imagina para uma família que
tem o diagnóstico do filho com atrofia muscular e que sabe que tem um medicamento que pode curar o seu filho. Então, há uma expectativa muito grande. Mas quem tem que decidir isso? É o Congresso? Como nós vamos assumir a responsabilidade de uma possível sequela ou até algo que possa levar a óbito essa criança que venha a receber um medicamento e que só venha a ser comprovado mais tarde? O parlamento ele não pode assumir essa responsabilidade. É nosso papel, sim, debater e discutir esses temas? Não tenho dúvida. É o que a gente faz na frente de doenças raras. Mas o que eles fizeram, por exemplo, nesse PL da cannabis? Eles pegaram um projeto que tinha uma página, 3 artigos, e dos 3 artigos você só pode considerar um, e que falava especificamente sobre o uso de medicamentos à base de cannabis para o tratamento de doenças, desde que comprovada a sua eficácia científica. Só que o que o relator fez agora? Ele entregou um substitutivo com 60 artigos, então, de 3 para 60, já tem uma mudança significativa. Já no primeiro artigo, ele autoriza o cultivo, produção, importação, comercialização, industrialização de produtos à base da maconha para fins medicinais, para fins têxteis, para fins cosméticos e para fins alimentícios. E, além de autorizar toda essa produção, plantação em larga escala, ele permite também o cultivo por associações. Eu trabalho com muitas associações no Paraná. Eu sei que tem muitas associações no Brasil que não têm sede própria. A sede é a casa do próprio presidente da associação. Como nós vamos fiscalizar isso num país com dimensões como a nossa? Então, esse projeto ele vem na contramão de todas as políticas que já estão em curso. É quase a liberação da maconha, então, esse projeto, né? Não para fins recreativos, mas é quase uma liberação. Mas a produção plantio fica, né? A produção e o plantio, nesse substitutivo, está autorizada. A questão é, como nós vamos fiscalizar? Saber que está sendo usado no medicamento, não está sendo... Nesse debate, Zé Maria, poucos estão falando sobre isso. Eu sou um dos poucos que foi a fundo no texto e que trouxe para a população a verdade sobre o projeto. Então, essas famílias, até com doenças raras, que poderiam ser beneficiadas com esse medicamento, elas estão sendo usadas agora como um escudo para aprovação de algo que vai muito além disso. O relator, eu questionei ele várias vezes na comissão, ele não soube explicar por que nós precisamos plantar maconha para o uso cosmético. Deputado, eu pesquisei alguns países que permitem o plantio e me impressionou a segurança. Uma fazenda que produz cannabis, né, o cânhamo, né, ela tem que ter uma segurança 24 horas por dia, reforçada, porque o índice de roubo, né, e de saque é muito alto. Quer dizer, além de tudo isso, ainda haveria esse perigo de roubo, né? Zé Maria, veja que você não vê nada sendo comentado sobre um país vizinho nosso que autorizou alguns anos atrás... Que liberou, né? Que liberou, que foi o Uruguai. A gente não vê nenhum estudo, nenhuma demonstração científica. Já tem. Aumentou o consumo. E por quê? Porque o que eles chamam de mercado cinza. Associações que hoje estão autorizadas para produção, dentro da forma da lei, elas vendem por fora. Elas transformaram o país em um verdadeiro narco-estado. E é esse o perigo que nós vemos no projeto e que ficou demonstrado claramente no debate. Eu participei de um debate em uma outra emissora, em que, do outro lado, estava uma pessoa favorável, que era um neurocientista. E ele falou publicamente que sim, que nós temos que liberar o uso recreativo, não só da maconha, como de todas as outras drogas ilícitas. O próprio presidente... Para acabar com o tráfico, né? Há muita gente que defende isso para acabar com o tráfico e você também o país começar a arrecadar impostos dessa gente que hoje vive aí nesse submundo com um negócio paralelo. Assim haveria um controle,
o governo teria ciência de quem é viciado, quem não é, quem toma, quem não toma, enfim, haveria um controle maior além da arrecadação de impostos. Esse é um dos argumentos. O senhor não acha que é um argumento válido em se tratando aí de uma coisa que leva à violência, ao crime? A gente tem aí no Rio de Janeiro mesmo verdadeiras regiões da cidade completamente tomadas pelo tráfico. Não seria uma forma de resolver esse problema? Denise, traga esse argumento para o pai de família que está nos assistindo e que teve o filho ainda na adolescência assediado na porta da escola e que não voltou mais para casa, né? Vamos trazer esse argumento para a mãe, para o pai de família que está nos assistindo e que viu o filho vender tudo que possuía de bens dentro de casa. A mãe está vendo o filho bater, agredir no pai, né, agredindo outros familiares, parentes próximos, e não sabe o que fazer com o filho que se transformou num dependente. Então, é uma discussão. Eu conversava com um médico muito centrado, um colega parlamentar, não vou citar o nome dele porque eu não falei com ele, não tive essa autorização, mas é um colega parlamentar médico que dizia que nós precisaríamos, no Brasil, para a produção do medicamento, para que esse medicamento tivesse acesso àquelas pessoas que possam ser beneficiadas, de importar, trazer dos outros países, cerca de 6 toneladas seria o suficiente para atender toda a demanda nacional. Só que eles não querem isso. Eles querem ter autorização para produzir bala, para produzir barra de cereal, para vender bolo, para vender produto de beleza, sem discutir com a sociedade, sem ouvir o outro lado das pessoas que já foram impactadas. Seria o caso de fazer um plebiscito, deputado? Seria o caso de fazer um plebiscito, deputado, para saber se a população apoia ou não? O senhor defende essa ideia? Olha, eu moro no estado do Paraná, um estado que é um estado fronteiriço, com a maior área, com o número de cidades em área de fronteira. Eu não tenho dúvida, né, que é algo que, pelo menos no meu estado, 90% aí da população reprovaria tal iniciativa, porque a gente convive o tempo todo com isso. Esse argumento que a Denise usou, ele foi muito levantado mundialmente, deputado. Aí não estamos falando mais do tratamento, mas sim da descriminalização, né? Ex-presidentes da República, como o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique, que defende esse argumento. Defende. A história principal é de que a força policial, a repressão até hoje não resolveu. Esse é um problema bíblico, né? A Bíblia fala, já houve guerras, a guerra do ópio já influenciou muito. Mas há uma nova linha de que esta de liberação não funciona e que a repressão funciona no sentido de que, se estamos vivendo a epidemia, tem que afastar o transmissor, que é exatamente o traficante, né? Mas, Zé Maria, todos esses ex-presidentes não implementaram a política que está em curso nesse momento no Brasil e que está dando certo e que está apresentando resultados positivos. A lei atual do Asmar Terra, inclusive, a autoria dele, com certeza, e que está sendo implementada pela Senapred, e tal, no Ministério da Cidadania. As comunidades nunca tiveram tanto apoio por parte do governo federal para ajudar a reinserir na sociedade pessoas que já estavam desacreditadas. E as forças de segurança estão batendo recordes sobre recordes no que diz respeito tanto à apreensão de drogas como à desarticulação de quadrilhas em todo o país. Então, assim, além disso, nós temos o trabalho de prevenção que dá muito resultado. No Paraná, por exemplo, eu dou o exemplo do PROERD. É um trabalho que é feito pelos nossos policiais militares. Aqui no DF, nós também temos quase todos os estados. Que vão às escolas, que orientam as nossas crianças. Falam claramente, abertamente. Falam abertamente, com toda uma didática própria, né? E que premiam essas crianças, né? Que concluem esse curso e essa formação. É isso que a gente precisa levar para a população. Informação, permitir o acesso a essa informação. Eu tenho certeza que, se nós nos unirmos para isso, nós vamos conseguir, sim, fazer com que as próximas gerações digam não às drogas, né, porque vão estar mais conscientes do mal que ela pode trazer. Conhecimento é tudo, né, deputado? Conhecimento é tudo.
É isso, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em 2 minutos com o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná. Não saia daí.